Audiobook do livro Autoajuda, de Samuel Ismail. Capítulo 1. Os céus ajudam aqueles que se ajudam. É um dito consagrado que configura, em poucas palavras, os resultados de uma vasta experiência humana. O espírito da autoajuda é a raiz de todo crescimento individual genuíno e, como demonstram as vidas de muitos, constitui a verdadeira fonte de vigor e força nacionais. A ajuda externa costuma ser de efeito enfraquecedor, mas a de dentro sempre revigora. Até certo ponto, o que quer que seja feito para os homens ou para as classes deles, elimina o estímulo e a necessidade de que eles mesmos o façam. E quando submetidos à orientação e ao controle excessivos, a tendência inevitável é que os homens se tornem relativamente impotentes. Até mesmo as melhores instituições podem não ser de ajuda real para um homem. Talvez o máximo que esta a seu alcance é deixá-lo livre para desenvolver-se e aprimorar sua condição individual. Mas os homens sempre se mostram inclinados a acreditar que sua felicidade e bem-estar estariam garantidos pelas instituições e não por sua própria conduta. Daí o valor da legislação, como agente de processo humano, ser, em geral, tão superestimado. Constituir a milionésima parte de uma legislatura, votando em um ou dois homens a cada 3 ou 5 anos. Por mais conscientemente que esse dever seja cumprido, exercerá apenas uma pequena influência de fato sobre a vida e o caráter de um homem. Além disso, a cada dia, entende-se de forma mais clara que a função do governo é negativa e restritiva, em vez de ser positiva e ativa, sendo fragmentada principalmente em formas de proteção da vida, da liberdade e da propriedade. As leis administradas com sensatez asseguram ao homem o deleite dos frutos de seu trabalho, seja ele mental ou físico, mediante um relativamente pequeno sacrifício. Contudo, nenhuma lei, por mais rigorosa que seja, pode fazer o preguiçoso algum dedicado, do gastador um previdente, ou do bêbado uma pessoa sóbria. São reformas possíveis apenas pela ação, economia e abnegação individuais, por hábitos melhores e não por direitos maiores. O governo de uma nação em si costuma ser visto como reflexo dos indivíduos que continuam. Um governo que se adianta ao seu povo será inevitavelmente trazido para o nível dele, assim como o governo que se atrasa em relação ao povo será, com o tempo, carregado por ele. Pela ordem natural das coisas, o caráter coletivo de uma nação alcança resultados compatíveis em suas leis e seu governo, assim como a água encontra um próprio nível. Um povo nobre será nobremente governado, e ignorante e corrupto, governado de maneira desprezível. De fato, a experiência serve para provar que o valor e a força de um Estado dependem muito menos de suas instituições do que do caráter de seus cidadãos. A nação é apenas um agregado de condições humanas, e a civilização em si, mera questão de progresso pessoal dos homens, mulheres, crianças que compõem a sociedade. O progresso nacional é o somatório de empenho, da energia e da correção dos indivíduos, assim como o declínio nacional é a soma da preguiça, do egoísmo e dos vícios dos indivíduos. Aquilo que costumamos condenar como grandes males sociais não passa, na maioria das vezes, de um desdobramento da própria vida pervertida do homem. E embora nos esforcemos para neutralizá-los e extirpá-los por meio da lei, eles simplesmente ressurgirão com um frescor luxuriante sobre alguma outra forma, a menos que as condições do caráter da vida pessoal sejam aprimoradas de modo radical.
Se correta esta visão, deduz-se que o patriotismo e a filantropia mais elevados consistem não tanto em alterar leis e modificar instituições, mas em auxiliar e incentivar os homens a se elevarem e melhorarem pela ação individual livre e independente. A forma como um homem é governado extremamente pode ser de pouca relevância, na medida em que tudo depende de como ele se governa internamente. Por pior que seja essa vilania, o maior escravo não é aquele dominado por um déspota, mas é o que é cativo da própria ignorância, egoísmo e vícios morais. As nações assim escravizadas, em seu último, não são libertadas por uma simples mudança de senhor ou nas instituições, e pelo tempo em que prevalece a ilusão fatal de que a liberdade depende e consiste única e exclusivamente do governo. As mudanças, seja qual for o custo de sua realização, terão pouco resultado prático e duradouro, tal como ocorre nas mudanças de personagens numa fantasmagoria. Os fundamentos sólidos da liberdade precisam estar alicerçados no caráter individual, que é também a única e certa garantia para a seguridade social e o progresso nacional. John Stuart Mill observa que, mesmo o despotismo não produzirá seus piores efeitos enquanto a individualidade for sua base. E o que quer que se choque com a individualidade é despotismo, seja qual for o nome que lhe for dado. Antigas falácias em relação ao progresso humano ressurgem constantemente. Algumas recorrem a Césares, outros ao patriotismo e outras ainda a atos do parlamento. Devemos esperar pelos Césares e, quando eles são encontrados, feliz do povo que os reconhece e os segue. Em suma, essa doutrina significa tudo realizado para o povo, nada realizado por ele. Uma doutrina que, tomada por mentora, rapidamente preparará o caminho para alguma forma de despotismo, ao destruir a livre consciência de uma comunidade. O cesarismo é a idolatria humana em sua pior forma, uma adoração ao poder em si, de efeitos tão degradantes quanto a da adoração à mera riqueza. Uma doutrina bem mais saudável a ser preconizada entre as nações seria a da autoajuda e, tão logo ela seja profundamente conhecida e levada a efeito, o cesarismo não terá mais vez. São dois princípios antagônicos e aquilo que Victor Hugo afirmou sobre a pena e a espada aplica-se igualmente a eles. Se terá cela, ele matará aquele. O poder do patriotismo e dos atos do parlamento é também uma superstição recorrente. O que William Dargan, um dos mais genuínos patriotas da Irlanda, pontuou no encerramento da primeira exposição industrial de Dublin, pode muito bem ser criado e citado agora. Para dizer a verdade, nunca ouvi a palavra independência ser mencionada sem que meu país e meus concidadãos não vissem a minha memória. Muito ouvi falar sobre a independência que observaríamos dito ou daquilo e das grandes expectativas que devíamos ter de pessoas que outros países que viessem estar conosco. Embora assim, como qualquer outro homem, eu valorize as grandes vantagens que esse intercâmbio deve nos trazer, sempre me vi profundamente impressionado pelo sentimento de que nossa independência industrial depende de nós mesmos. Acredito que, com o simples empenho e uma cuidadosa precisão
na utilização de nossas energias, jamais tivemos uma oportunidade. Mas justa nem a perspectiva de brilhante de que é presente. Demos um passo, mas a perseverança é grande, agente do sucesso. E se prosseguirmos sendo zelosos, acredito piamente que, num curto espaço de tempo, alcançaremos uma posição de conforto, felicidade e independência igual de qualquer outro povo. Todas as nações foram constituídas como tal graças ao pensamento e ao trabalho de muitas gerações, trabalhadores pacientes e perseverantes, de todos os níveis e condições da vida, lavradores do solo, exploradores de minas, inventores, descobridores, fabricantes, mecânicos e artesãos, poetas, filósofos e políticos. Todos contribuíram para o brilhante resultado, cada geração construindo sobre o trabalho de outra e conduzindo-os adiante a estágios ainda mais elevados. Essa constante sucessão de nobres trabalhadores, os artesãos da civilização, serviu para ordenar o caos na indústria, na ciência e na arte. E a raça existente tornou-se, portanto, naturalmente herdeira do estado rico criado pelas habilidades e pelo esforço de nossos antepassados, que é colocado em nossas mãos para que seja repassado aos nossos sucessores, não apenas preservado, como também melhorado. O espírito de autoajuda, demonstrado pela ação vigorosa dos indivíduos, foi sempre uma característica marcante do caráter inglês e supre a medida exata de nosso poder como nação, destacando-se por sobre a massa. Sempre identificamos uma série de indivíduos que se distinguiram dos demais e que mereceram respeito público. Nosso progresso, porém, também foi obra de multidões de homens mais humildes e menos conhecidos. Embora só os nomes dos generais sejam lembrados na história de qualquer grande campanha, foi em grande medida graças ao heroísmo e ao valor individuais dos soldados que as vitórias aconteceram, e a vida também é uma batalha de soldados. Os homens das camadas inferiores sempre estiveram entre os maiores dos trabalhadores. Muitas são as vidas não registradas de homens que, ainda assim, influenciaram poderosamente a civilização. E o progresso, como os grandes vultos mais afortunados, cujos nomes constam em biografias, até mesmo a poesia mais simples que, ante seus semelhantes, serve de exemplo de dedicação, de sobriedade e de honestidade de propósito na vida. Exerce uma influência tanto no presente quanto no futuro e no bem-estar de seu país. Pois sua vida e caráter passam inconscientemente para a vida dos outros e propagam o bom exemplo pelos tempos afora. A experiência diária mostra que é o individualismo dinâmico que produz os efeitos mais poderosos sobre a vida e a ação dos outros e realmente constitui a melhor educação prática. As escolas, as academias e as instituições de ensino superior fornecem apenas os primeiros traços de cultura em comparação a ele. Muito mais influente é a educação para a vida transmitida diariamente em nossa casa, nas ruas, atrás dos balcões, nas oficinas, no tear e no arado, nas manufaturas e escritórios de contabilidade e nos redutos de homens ocupados. Trata-se daquela instrução de aperfeiçoamento como membros da sociedade, designada por Schiller como a educação da raça humana, consistindo em ação, conduta, autocultura, autocontrole, ou seja, tudo que de fato tende a disciplinar um homem e a adequá-lo ao desempenho apropriado dos deveres e afazeres da vida. Um tipo de educação que não é aprendida nos livros, nem adquirida, seja qual for a quantidade de treinamento livresco. Com a sua costumeira ponderação ao usar palavras, Bacon observa que, com os estudos,
não ensinam seu próprio uso, e existe uma sabedoria fora e acima deles, conquistada pela observação, um registro que vale para a vida real, assim como para o cultivo e do intelecto em si. Toda experiência serve para ilustrar e reforçar a lição de que o homem se aperfeiçoou mais pelo trabalho do que pela leitura, que a vida do que a literatura, a ação mais do que o estudo e o caráter mais do que a biografia, tendem a renovar incessantemente a humanidade. As biografias de grandes homens, especialmente a dos bondosos, são, no entanto, as mais instrutivas e úteis como ajuda, orientação e incentivo aos outros. Algumas das melhores quase equivalem a evangelhos, ensinando o viver e o pensamento elevados e a ação vigorosa pelo próprio bem e o bem do mundo. Os exemplos valiosos que oferecem do poder da autoajuda, do propósito paciente, do trabalho resoluto e da integridade absoluta, resultando na formação de um caráter verdadeiramente nobre e destemido, exibem num linguajar inequívoco aquilo que está ao alcance de cada um realizar para si. Além disso, esses exemplos ilustram como eloquência a eficácia do respeito próprio e da autoconfiança em capacitar homens, até mesmo aqueles das classes mais humildes, a desenvolverem por sua própria conta uma competência honrosa e uma reputação ilibada. Grandes homens da ciência, da literatura e da arte, apóstolos dos grandes pensamentos e senhores de bom coração, não pertenceram a nenhuma classe ou nível exclusivo da vida. Vieram igualmente dos colégios, das oficinas e das fazendas, das cabanas dos mais pobres e das mansões dos abastados. Alguns dos maiores apóstolos de Deus vieram de baixo. Por vezes, os mais pobres assumiram os postos mais elevados, e nem as dificuldades aparentemente mais intransponíveis obstruíram seu caminho. Em muitos casos, essas mesmas dificuldades foram seu melhor auxílio, despertando-lhes a energia para o trabalho e a resistência, e estimulando-lhe capacidade para a vida que, de outra forma, teriam permanecido latentes. Os casos de obstáculos assim superados e de triunfos alcançados são, sem dúvida, tão numerosos que quase justificam a máxima querer é poder. Vejamos, por exemplo, o fato notável de que, do salão do barbeiro, veio Jeremy Taylor, o mais poético dos teólogos protestantes. Sir Richard veio de Arkwright, o inventor da máquina transformadora da fibra de algodão em fio e fundador da manufatura de algodão. Lord Tenterden, um dos maiores destacados Lord Shitchford. E Turner, o maior dos pintores paisagistas. Ninguém sabe ao certo o que Shakespeare foi, mas é inquestionável a simplicidade de sua origem. Seu pai era açougueiro, criador de gado, e supõe-se que o próprio Shakespeare tenha sido um cardador de lã, enquanto que outros afirmam que foi porteiro numa escola mais tarde, auxiliar de um escrivão. Ele realmente parece ter sido não apenas uma, mas toda a síntese da humanidade. A precisão de suas expressões marítimas é tal que um escritor naval alega que ele deve ter sido marinheiro, enquanto que um clérigo infere pelas evidências no conteúdo de seus escritos que ele provavelmente foi auxiliar de pároco. E um conhecido avaliador de cavalos insiste que ele deve ter sido um negociador de cavalos. Com certeza, Shakespeare foi ator ao longo da vida. Representou muitos papéis reunidos
seu magnífico estoque de conhecimento a partir de um vasto campo de experiência e de observação. De qualquer forma, ele deve ter sido um aluno aplicado e um trabalhador empenhado e, até os dias de hoje, suas obras continuam exercendo uma poderosa influência na formação do caráter inglês. A classe humilde dos operários diaristas nos trabalhos de Brindley, o engenheiro Cook, o navegador, e Burns, o poeta, construtores e pedreiros, podem ostentar Ben Jonson, que trabalhou na construção de Lincoln's Inn, com uma colher de pedreiro na mão e um livro no bolso. Os engenheiros Edward e Theophard, o geólogo Hugh Miller e Alan Cunningham, escritor e escultor já. Entre os carpinteiros de destaque, encontramos nomes como os do arquiteto Inigo Jones, do fabricante de cronômetros Edison, do filósofo John Hunter, dos pintores Honey e Hoppe, do professor Lee, o orientalista de John Gibson, o escultor. Da classe dos tecelões surgiram Simmons, o matemático, Bacon, o escultor, e dos Milners, Adams Wilkes, John Foster Wilson, o ornitólogo. O Dr. Livingstone, o missionário itinerante, e o poeta Tanail. Os sapateiros nos deram Sir Crowdesley Shovel, o grande almirante Sturgeon, o eletricista Samuel Drill, o ensaísta Gifford, o editor de Quaterly Hatfield, Bonfield, o poeta, e William Carey, o missionário, enquanto que Morrison, outro missionário batalhador, fabricava formas de sapatos. Nos últimos anos descobriu-se um naturalista de corpo e alma na pessoa de um sapateiro de Banff chamado Thomas Edwards, que, enquanto se mantinha ativo no seu ofício, dedicou o tempo livre para estudar todos os ramos das ciências naturais, sendo que sua pesquisa relacionada aos melhores crustáceos foi premiada pelo descobrimento de uma espécie determinada, Panacina edwardaceae, pelos naturalistas. Nem os alfaiates passaram desapercebidos. John Stull, o historiador, exerceu esse ofício durante algum tempo de sua vida. Jackson, o pintor, confeccionou roupas. Até a idade adulta. O valente Sir John Housecroft, que tanto se distinguiu na Batalha de Poitiers e recebeu de Edward o título de cavaleiro pelo seu valor, foi aprendiz de alfaiate em Londres, quando bem jovem. O almirante Hobson, que quebrou a barreira em Vigo em 1702, pertencia àquela mesma profissão. Ele trabalhava como aprendiz de alfaiate perto de Brooksburg, na ilha de Wight, quando correram notícias pelo vilarejo de que uma esquadra de navios de guerra ia partir da ilha. Ele saltou da bancada da oficina e correu rua abaixo com os companheiros até a praia para apreciar a vista gloriosa. De repente o menino viu-se inflamado com o desejo de ser marinheiro e, pulando dentro de um bote, remou ao longo da esquadra, alcançando o navio do almirante, e foi aceito como voluntário. Anos mais tarde ele voltou ao seu vilarejo natal cheio de honrarias e almoçou bacon com ovos na cabana onde tinha trabalhado como aprendiz. No entanto, o maior dos alfaiates foi sem dúvida Andrew Johnson, o atual presidente dos Estados Unidos, homem de uma força de caráter e vigor intelectual extraordinários. Em seu notável discurso em Washington, ao narrar que começou a carreira política como conselheiro municipal e depois percorreu todos os ramos da
Uma voz gritou da multidão. Primeiro ele foi alfaiate. Era uma característica de Johnson levar o sarcasmo intencional na esportiva e até mesmo revertê-lo em seu benefício. Um cavaleiro está dizendo que eu fui alfaiate. Isso não me desconcerta nem um pouco, porque quando eu era alfaiate, tinha uma boa reputação e costurava trajes de qualidade. Sempre fui pontual com meus clientes e sempre apresentei um bom trabalho. O cardeal Walson, Daniel Defoe, Aquisite e Kirk White foram filhos de açougueiros. Bunyan foi funileiro e Joseph Lancaster costureiro. Dentre os grandes nomes associados à invenção da máquina a vapor, figuraram os de Newcomen, Watt e Stephenson. O primeiro, um ferreiro. O segundo, fabricante de instrumentos de cálculo. E o terceiro, um fogueiro. Huntington, pregador, foi transportador de carvão de origem ibérica. O pai de entalho em madeira, operário numa mina de carvão. Dudley foi um lacaio em Holcoff, tratador de animais. Baffin, o navegador, começou a carreira marítima como um homem à frente do mastro. E Sir Cloudesley Shallow como servente de navio. Haskell tocava oboé numa banda militar. Chantrey era entalhador de arista. Etche, tipógrafo de arista, e Sir Thomas Lawrence, filho de um taberneiro. Michael Faraday, filho de ferreiro, e no início da vida aprendiz de encadernador e trabalhou nessa função até seus 22 anos. Ele hoje ocupa a primeira fileira como filósofo, superando até seu próprio mestre. Sir Humphrey Davy, na arte de expor de forma lúcida os pontos mais difíceis e complicados da ciência natural. Dentre aqueles que imprimiram o maior impulso na sublime ciência de astronomia, encontramos Copérnico, filho de um padeiro polonês, Kepler, filho de um zelador de cervejaria alemão e ele mesmo garçom de cabaré, D'Alembert, uma criança abandonada e recolhida numa noite de inverno nos degraus da igreja de Saint-Jean-le-Rond em Paris e criado pela mulher de um vidreiro, e Newton e Lapelle, o primeiro filho de um pequeno profissional autônomo perto de Ganham, e o outro filho de um pobre camponês de Belmont em Alte, próximo a Honfleur. Apesar de suas circunstâncias relativamente adversas no início da vida, esses homens proeminentes conquistaram uma reputação sólida e permanente pelo exercício de sua genialidade que toda a riqueza do mundo jamais poderia comprar. A riqueza em si poderia, de fato, ter sido um obstáculo maior até mesmo do que as condições humildes em que nasceram. O pai de Lagrange, astrônomo matemático, ocupou o posto de tesoureiro de guerra de Turing, mas ao envolver-se com as especulações, levou a família a uma vida de relativa pobreza. Mais tarde, Lagrange acostumou-se a atribuir parcialmente às suas circunstâncias sua fama e felicidade. Se eu fosse rico, diria, talvez não tivesse me tornado matemático. Em geral, filhos de clérigos e pastores religiosos se destacaram na história de nosso país em particular. Dentre eles estão os nomes de Drake e Nelson, famosos pelo heroísmo naval, de Watson, Jung, Playfair e Bell, na ciência de Ryan, Reynolds, Wilson e Wick, e na arte de Thurlow e Campbell, no direito e de Addison, Thomson, Goldsmith, Coleridge e Tennyson, na literatura Lord Hardinge. O coronel Edwards e o major Hodgson, renomados e honrados pela participação nas operações militares na Índia, também eram filhos de sacerdotes. De fato, o Império da Inglaterra na Índia foi conquistado e mantido principalmente por homens de classe média, como Clive, Wilhelm Henrique e
seus sucessores, homens na maioria criados em fábricas e habituados a assuntos de negócios. Dentre os filhos de advogados encontramos Edmund Burke, Smithson, o engenheiro, Scott e Wordsworth, e os lords Somers, Hardwicke e Dunning. Sir William Blackthorne, filho póstumo de um comerciante de seda. O pai de Lord Gifford foi marceneiro em Dover, e o de Lord Denison, médico. O do juiz Talford, um cervejeiro no interior de Demon, médico. O do juiz Talford, cervejeiro no interior de Lord Timon Frederick Pollock, um afamado fabricante de celas em Charing Cross. Layard, o descobridor dos monumentos de Nínive, foi um estagiário no escritório de um advogado de Londres, Sir William Armstrong, o inventor do motor hidráulico e do material bélico. Armstrong também estudou direito e atuou por algum tempo como advogado. Milton era filho de um escrivão londrino e Pope e Sutton, filho de comerciante de linho. O professor Wilson era filho de um produtor em Paisley e Lord Macaulay de um comerciante africano. Kills foi farmacêutico e Sir Humphrey Davy aprendiz de bancário no interior. Certa feita, referindo-se à própria pessoa, Davy disse: "O que eu sou foi obra minha, e digo sem vaidade, com total pureza de coração." Richard Warren. O Newton, da História Natural, começou a vida como aspirante da Marinha e só ingressou na linha de pesquisa científica, no qual tanto se distinguiu relativamente tarde. Ele construiu as bases de seu grande saber enquanto catalogava o magnífico museu constituído pela dedicação de Johnson Hunter, tarefa de que se ocupou no Colégio dos Cirurgiões durante cerca de 10 anos. Não menos do que nas biografias inglesas, as estrangeiras são pródigas em exemplos de homens que honraram os pobres por seus esforços e sua genialidade. Na arte temos Claude, filho de um confeiteiro, Griffith, de um pedreiro, Leopold Hofer, de um relojoeiro, e Haydn, de um reparador de rodas de madeira. Por outro lado, Ninguém era filho de um cenógrafo na ópera. O pai do Papa Gregório II era carpinteiro. O de Sisto vir pastor de ovelhas, e o de Adriano VI, um pobre auxiliar de barcaça. Quando menino, incapaz de pagar por uma iluminação para estudar, Adriano acostumou-se a preparar suas lições à luz de lampiões de rua e dos vestíbulos das igrejas, demonstrando um grau de paciência e dedicação, com certeza as precursoras de sua projeção posterior. De origem também humilde foram Howe, o mineralogista, filho de um tecelão de Saint Just, Hautefeuille, o mecânico, de um pedreiro de Orleans, Joseph Fowler, matemático de um alfaiate em Ausrecht, Durham, o arquiteto de um fabricante de sapatos de Paris, e Jester, o naturalista, de um cuidador e preparador de peles. Em Zurique, esse último iniciou sua carreira em meio a todas as desvantagens associadas à pobreza, à doença e ao caos doméstico. No entanto, nada disso conseguiu tolher sua coragem ou impedir seu progresso. A vida dele foi, por certo, um exemplo importante da verdade contida na ideia de que aquele que mais faz e quer fazer é o que mais tempo tem. Pierre Ramos foi outro homem de caráter semelhante. Era filho de pais pobres na Picardia e, quando menino, foi empregado para cuidar de ovelhas, mas desgostoso com a função, fugiu para Paris. Depois de enfrentar muita miséria, conseguiu ingressar no College de Navarre como serviçal. A situação, porém, abriu-lhe o caminho para o aprendizado e logo tornou um dos homens mais destacados de seu tempo. O químico Vauquelin era filho de um camponês de Saint-André de Brod, em Calvados. Quando menino de escola, embora se vestisse de maneira muito pobre,
descobria-lhe uma inteligência brilhante, e o mestre, que o ensinara a ler e escrever, ao elogiar sua inteligência, costumava dizer: continue, meu menino, trabalhe, estude, cole, e um dia você se trajará tão bem quanto o representante da igreja na paróquia. Um boticário no interior, em vista à escola, admirou os braços fortes do garoto e ofereceu-lhe para levá-lo para seu laboratório para moer os medicamentos. Valkyrie aceitou na esperança de que pudesse continuar com as aulas. O boticário, porém, não permitiu que ele dedicasse o mínimo tempo aos estudos, e ao aperceber da situação, o jovem determinou-se imediatamente a largar o serviço. Ele então saiu de Saint-André e rumou para Paris com a mochila nas costas. Lá chegando, procurou um emprego como auxiliar de boticário, mas nada encontrou. Vencido pelo cansaço e pela fraqueza, Valkyrie adoeceu e nessas condições foi hospitalizado, onde achou que morreria. Entretanto, havia algo melhor reservado para o pobre garoto. Ele se restabeleceu e voltou a procurar emprego, que afinal conseguiu com um boticário. Logo depois ele se tornou conhecido de Foulcroy, o eminente químico, que, de tão satisfeito com o jovem, tornou-o seu secretário. E muitos anos mais tarde, quando, da morte daquele grande filósofo, Valkyrie o sucedeu como professor de química. Finalmente, em 1829, os eleitores do distrito de Calvados o nomearam seu representante na Câmara dos Deputados, e ele reintegrou-se triunfante. Passados tantos anos no vilarejo de onde partira, tão pobre e desconhecido. A Inglaterra conta com tantos exemplos semelhantes de promoções, desde as camadas inferiores de soldados rasos do exército até os mais altos escalões de militares, como foi tão comum na França desde a Revolução Francesa. La carrière ouverte aos talents, a carreira aberta aos talentos. Ali angariou os exemplos mais contundentes que, sem dúvida, teríamos como igualar, caso o caminho à promoção estivesse aberto. Roth, Humbert e Pettigrew começaram a carreira como soldados de infantaria. Roth, enquanto integrou o exército do rei, acostumou-se a bordar coletes para ganhar dinheiro e assim comprar livros sobre ciência militar. Humbert foi um malandro quando jovem. Aos 16 anos, fugiu de casa e foi sucessivamente serviçal de um comerciante em Nancy, operário em Lyon e um vendedor ambulante de pele de coelho. Em 1972, alistou-se como voluntário e, um ano, tornou-se general de brigada. Kepler, Leffer, Sucker, Victor, Lenz, Sud, Massena, Saint-Cyr-Derlon, Murat, Aigeral, Mercy e Ney, todos vieram de baixo. Em alguns casos, a promoção foi rápida, em outros mais lenta. Sankrai, filho de um tingidor de peles de Tulle, começou a vida como ator e depois se alistou no exército de Tidesul, caçadores, e foi promovido a capitão no espaço de um ano. Victor, duque de Belluno, alistou-se na artilharia em 1781 e foi dispensado durante os eventos que aconteceram à Revolução. No entanto, ao deflagrar-se a guerra, ele se realizou e, no decurso de poucos meses, sua origem e destreza asseguraram promoção a major assistente e chefe do batalhão. Murat Lebeau-Sobreux, o belo esgrimista, era filho de um dono de hospedaria em Périgord, onde se tomava conta dos cavalos, e primeiro ele se alistou no regimento dos Chasseurs, do qual foi dispensado por insubordinação, mas ao se realistar, logo chegou ao nível de coronel. Ney se alistou aos 18 anos num regimento de cavalaria e aos poucos avançou passo a passo,
Kleber logo descobriu os méritos do rapaz, apelidando-o infatigável. Promoveu a general auxiliar quando tinha apenas 25 anos. Por outro lado, Sloat alcançou o posto de sargento aos 6 anos de alistamento. O progresso de Salt, porém, foi rápido comparado ao de Messena, que serviria havia 14 anos quando foi promovido a sargento, embora tenha alcançado depois gradativa sucessivamente os postos de coronel, general de divisão, de marechal, ele sucessivamente os postos de coronel, general, divisão de marechal. Ele declarou que os postos de sargento fora todos o que lhe dera mais trabalho para conquistar. Promoções assim a partir das camadas inferiores do exército francês continuaram até nossos dias. Challenger entregou a segurança pessoal do rei como soldado raso em 1815. O Marechal Beauvais serviu 4 anos na infantaria antes de se tornar oficial. O Marechal Randon, o atual ministro de guerra francês, começou a carreira militar como menino do tambor em seu retrato na galeria em Versailles. Sua mão repousa sobre o tambor, sendo que o quadro foi pintado a pedido de seu. Exemplos como esses inspiram os soldados franceses com entusiasmo pelo seu serviço, já que cada soldado raso sente que pode estar carregando em sua mochila a patente de marechal. Os exemplos de homens desses em outros países, que por perseverarem na dedicação e na energia, elevaram-se a classes de atividade mais humildes até posições destacadas de influência e utilidade da sociedade, são de fato tão numerosos que há tempos já deixaram de ser considerados como excepcionais. Observando alguns dos mais notáveis, quase seria impossível afirmar que um primeiro encontro com a dificuldade ou com circunstâncias diversas foi condição necessária e indispensável ao sucesso. Na Câmara dos Comuns ingleses sempre existia um número considerável desses homens proeminentes pelo esforço próprio, autênticos representantes do caráter laborioso do povo, e é graças ao nosso legislativo que eles ali foram acolhidos e reverenciados. O falecido Joseph Burton, representante de Suffolk, no transcorrer de um debate sobre Tim Howard's Bill, Lei das 10 Horas, detalhou com grande emoção as agruras e a exaustão a que tinha sido submetido no trabalho infantil como servente de fábrica num moinho de algodão e descreveu a resolução a que tinha chegado. Se algum dia estivesse em suas mãos, ele se esforçaria para melhorar a condição daquela classe. Sir Jones Graham ergueu-se logo após sua fala e declarou, em meio às felicitações da Câmara, que ele até então desconhecia a origem tão humilde de Sir Brotherton, mas que aquilo o deixava ainda mais orgulhoso do que antes da Câmara dos Comuns, ao pensar que alguém proveniente daquela situação fosse capaz de sentar-se lado a lado, em igualdade de condições com a classe de nível mais elevada dos herdeiros do país. O falecido Sir Fox, representante de Oldham, costumava apresentar suas recordações de tempos passados com as palavras: eu, quando menino, trabalhava como tecelão em Norwich. E existem outros membros do parlamento ainda vivos de origem igualmente simples. O Sir Lindsay, o conhecido proprietário de navios e até recentemente representante de Sunderland, contou certas vezes a história de sua vida humilde aos eleitos em Waterloo. Em resposta a um ataque de adversários políticos, órfão aos 14 anos, saiu de Glasgow em direção a Liverpool para ganhar o mundo e a vida, e sem condições de pagar pela passagem, o capitão do vapor aceitou que ele trabalhasse em troca, e o jovem pagou pela viagem, aparando o carvão para alimentar a fornalha em Liverpool. Ficou 7 semanas até arranjar emprego, tempo em que morou sob
marquises e sobreviveu com dificuldade. Finalmente conseguiu abrigo, um veleiro mercante. Ali ingressou ainda menino e antes de completar 19 anos, e graças à sua boa conduta constante, alcançou o comando de um navio. Com 23 anos deixou o mar e estabeleceu-se em terra firme. Depois do que seu progresso foi rápido, ele prosperou, segundo suas palavras, pelo esforço permanente, pelo trabalho constante e por sempre manter em mente o princípio maior de fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem. A carreira de Sir William Jackson em Birkenhead, o atual representante do Norte Derbyshire, lembra bastante do Sir Lindsay, seu pai, cirurgião em Lancaster. Faleceu deixando a família de 11 filhos, sendo William Jackson o sétimo. Os meninos mais velhos tinham tido boa educação, enquanto o pai era vivo. Mas com a morte dele, os mais novos tiveram que dar conta da própria vida. William, antes de completar 12 anos, foi retirado da escola para trabalhar pesado no embarcadouro, das 6 da manhã às 9 da noite. Com a doença do patrão, o menino foi levado para o escritório da contabilidade, onde tinha mais tempo livre. Ali ele teve a oportunidade de ler e, tendo acesso a uma coleção de enciclopédia britânica, leu os volumes de A a Z, por vezes durante o dia, mas principalmente à noite. Mais tarde dedicou-se ao comércio com grande aplicação e foi bem sucedido. Hoje ele possui navios em quase todos os mares e mantém relações comerciais com quase todos os países do globo. Dentre os homens semelhantes da mesma classe, podemos incluir o falecido Richard Cobden, cujo início da vida também foi humilde. Filho de um pequeno fazendeiro em Midshurst, em Sussex. Ele foi enviado a Londres, ainda criança, e foi empregado em um armazém na City. Ele era dedicado, ajuizado e ávido por informações. Seu patrão, homem conservador, alertou contra a leitura excessiva, mas o menino seguiu o próprio caminho, alimentando o espírito com a riqueza encontrada nos livros. Ele foi promovido de um cargo de confiança para outro e, tornando-se viajante pela empresa, assegurou importantes conexões e acabou se estabelecendo em Manchester, no negócio de estamparia de algodão. Interessado pelas causas públicas, em particular pela educação pública, sua atenção foi aos poucos direcionada para o assunto das Corn Laws, leis dos cereais. Disse que ele empenhou a fortuna e a vida na rejeição dessas leis. Cabe mencionar, como curiosidade, que seu primeiro discurso em público foi um total fracasso. No entanto, por ser muito perseverante, esforçado e disposto, com persistência e prática, acabou por tornar-se um dos oradores mais persuasivos e eficazes, arrancando elogio até mesmo do próprio Sir Robert Peel. O Sir Drawey de Lewis, embaixador da França, foi eloquente ao falar sobre Sir Coben, dizendo que ele era uma pessoa, uma prova viva daquilo que o mérito, a perseverança e o trabalho podem alcançar. Um dos exemplos mais completos daqueles homens que, originários das classes mais humildes da sociedade, galgaram o mais alto nível da estima pública pelo seu valor próprio e serviços pessoais. E, enfim, um dos raros exemplos das sólidas qualidades inerentes ao caráter inglês. Em todos esses casos, a dedicação pessoal extrema foi o preço pago pela distinção e a excelência, seja do último que for, tipo que for,
fica invariavelmente fora do alcance da indolência. Apenas mãos da cabeça diligentes produzem riquezas. Na autocultura, no crescimento do saber e dos negócios, mesmo quando nascidos na abastança e em posição social elevada, qualquer reputação sólida que os homens venham a conquistar pessoalmente só pode ser alcançada pelo esforço vigoroso, pois, embora uma herança em terras possa ser transmitida, uma herança de conhecimento e sabedoria não pode. O homem rico pode pagar para que os outros façam seu trabalho por ele, mas é impossível fazer com que os outros pensem ou adquiram por ele qualquer espécie de autocultura. De fato, o princípio de que a excelência em qualquer empreitada só é alcançada pela dedicação laboriosa aplica-se tanto ao caso do homem de posses como a de Dell e Gifford, cuja única escola foi um banquinho de sapateiro, ou Hugh Miller, para quem a única instrução superior foi uma pedreira em Cromarty. As riquezas e facilidades certamente não são necessárias ao mais elevado grau de cultura do homem. Do contrário, o mundo não deveria tanto, em qualquer época, aqueles nascidos de classe tão humildes. Uma existência luxuosa e fácil não treina os homens para o esforço ou para enfrentar dificuldades, e tampouco desperta a consciência do poder tão necessária à ação energética e eficaz da vida. Na verdade, longe de ser um infortúnio, a pobreza pode, pela autoajuda vigorosa, ser convertida em até mesmo numa bênção, despertando o homem para essa luta contra o mundo no qual alguns podem adquirir facilidades degradando-se, porém os corretos e os bons encontram força, confiança e triunfo, segundo Bacon. Os homens não parecem compreender sua riqueza nem suas forças. Quanto às primeiras, pensam em algo maior do que deveriam, e as segundas muito menores do que deveriam. A autoconfiança e a abnegação ensinam o homem a beber sua própria cisterna e a comer seu próprio pão, a aprender a trabalhar de verdade para poder viver e usar com cautela as boas coisas que lhe foram confiadas. As riquezas consistem uma tentação tão grande para a facilidade e o amor à boa vida, aos quais o homem está predisposto por natureza, que muito maior é a glória daqueles que, ainda nascidos com grande fortuna, tomam parte ativa no trabalho de uma geração, que desprezam as delícias e vivem dias laboriosos. É em honra às classes mais abastadas deste país que eles não são preguiçosos, pois fazem a cota justa do trabalho do Estado e, em geral, assumem mais do que a cota justa de seus perigos. Foi algo admirável o que se disse nas campanhas peninsulares sobre um oficial subalterno que foi visto andando com dificuldade sozinho pela lama e o lodo ao lado de seu regimento. Ali vão 15.000 libras por ano, e as escarpas sombrias de Sebastopol e o solo ardente da Índia testemunharam a abnegação e a devoção de nossas classes mais elevadas. Muitos de nossos homens corajosos e nobres, de posição e patrimônio, arriscam a vida ou a perdem num ou noutro daqueles campos de ação a serviço de seu país. E as classes mais abastadas não passam despercebidas nas empreitadas mais pacíficas da filosofia e da ciência. Vejamos, por exemplo, os grandes nomes de Bacon, pai da filosofia moderna, e de Worcester, Boyle, Kaczynski, Talbot e Rose na ciência. Este último pode ser considerado como grande mecânico da nobreza, um homem que, se não tivesse nascido nobre, teria provavelmente alcançado a classe mais elevada como inventor.
Tão profundo era o seu conhecimento de serralheria que, em certa ocasião, disse foi pressionado a aceitar o cargo de capataz numa grande oficina por um fabricante que desconhecia sua posição social. O grande telescópio Rose, por ele fabricado, e é com certeza o instrumento mais extraordinário do tipo até hoje construído. Mas é principalmente no domínio da política e da literatura que encontramos os trabalhadores mais dinâmicos em meio a nossas classes mais elevadas. O sucesso dessas linhas de ação, assim como em todas as outras, só é alcançado com esforço, prática e estudo. E tanto o grande ministro quanto o líder parlamentar precisam necessariamente estar entre os mais empenhados trabalhadores. Assim foi Palmerston, assim como Sunderby e Russell, Disraeli e Gladstone. Esses homens se beneficiaram da Tin House Bill, mas muitas vezes, durante as épocas mais fervilhantes do parlamento, trabalharam dobrado, quase que dia e noite. Um dos mais notórios desses trabalhadores nos tempos modernos foi, sem dúvida, o falecido Sir Robert Peel. Ele possuía uma imensa capacidade de trabalho intelectual contínuo e não se poupava. Sua carreira, de fato, serviu de exemplo motivacional do quanto um homem de poderes relativamente moderados pode realizar por meio da aplicação assídua dos esforços e do esforço infatigável. Durante os 40 anos em que esteve no parlamento, sua atuação foi prodigiosa. Como homem extremamente consciencioso, o que quer que realizasse era com seriedade. Todo o seu discurso testemunha o exame cuidadoso de tudo que fora falado ou escrito sobre o tema em pauta, elaborado ao extremo. Ele não media esforços para se adaptar aos diferentes perfis de seus ouvintes. Além disso, era dotado de uma sagacidade prática, de grande força de vontade e poder para dirigir as questões de ação com mãos e olhos firmes. Em um aspecto, ele superava a maioria dos homens. Seus princípios se estenderam e se ampliaram com o tempo e a idade. Em vez de limitar sua natureza, serviu apenas para abrandá-la e amadurecê-la até o final. Continuou receptivo a novas visões e, embora muitos o achavam cauteloso demais, ele não se permitia cair na admiração indiscriminada do passado, que é o entrave de muitas mentes com educação semelhante e que torna para muitos a idade avançada algo digno de pena. A dedicação infatigável de Lord Brougham tornou-se quase caricata. Suas obras públicas alcançaram um período superior a 70 anos, durante os quais explorou muitos campos, como o da lei, da literatura, da política e da ciência, e distinguiu-se em todos, como ele o conseguiu. Permaneceu um mistério para muitos. Certas vezes, quando se solicitou a Sir Samuel Hamley para encarregar-se de uma nova tarefa, ele se desculpou alegando falta de tempo, mas acrescentou: leve-o até aquele Sr. Brougham. Parece que ele tem tempo para tudo. Seu segredo era que não desperdiçava um minuto sequer. Além disso, tinha uma saúde de ferro. Ao chegar àquela idade em que a maioria dos homens teria se retirado da vida social para desfrutar um merecido lazer, talvez para tirar bons cochilos numa poltrona, Lord Brougham iniciou e deu andamento a uma série de investigações elaboradas sobre as leis da luz e submeteu os resultados ao público mais qualificado cientificamente que Paris e Londres puderam reunir. Por essa mesma ocasião, ele cuidava da impressão de seus admiráveis esboços de Man of Science and Literature of the Reign of George III, Homens da Ciência e da Literatura no reinado de George III, e de assumir totalmente a parte jurídica e as discussões políticas na Câmara dos Lordes. Certa vez,
Sidney Smith recomendou-lhe que se ativasse apenas aos negócios que 3 homens fortes fossem capazes de fazer. Tal, porém, era o amor de Bruegel pelo trabalho, já um hábito seu antigo, que nenhuma quantidade de esforço parecia ser excessivo para ele. E tão grande era o seu gosto pela excelência, que se dizia que se sua situação de vida fosse de ser apenas um engraxate, ele jamais descansaria enquanto não se tornasse o melhor engraxate da Inglaterra. Outro homem da mesma classe, também um trabalhador incansável, é Sir E. Bulwer Lytton. Poucos escritores fizeram mais ou alcançaram maior distinção em várias modalidades, ou seja, como romancista, poeta, dramaturgo, historiador, ensaísta, orador e político. Ele construiu seu caminho passo a passo, sem dar margem à ociosidade, sempre estimulado pelo desejo ardente de ser melhor. Em termos de mero esforço, são poucos os escritores ingleses vivos que escreveram tanto e nenhum com uma produção de nível tão elevado. O esforço de Bowser faz jus aos maiores elogios por ter sido inteiramente fruto de sua vontade. Caçar, atirar e viver na ociosidade, frequentando clubes e assistindo a óperas, com a variedade de passeios e turismo londrinos durante a temporada e em seguida partir para a casa de campo com suas conversas bem acondicionadas e seus milhares de prazeres ao ar livre. Viajar para o exterior, para Paris, Viena e Roma, tudo isso é atraente demais para o amante do prazer e o homem de posses, e de forma alguma calculado para fazê-lo. Por vontade própria, dedicar-se a um trabalho contínuo de qualquer tipo, apesar desses prazeres, todos ao seu alcance, Bulwer, comparado a homens nascidos na classe social semelhante, deve ser negado a assumir a posição e abraçou a carreira de literato. Tal como Byron, seu primeiro esforço foi poético, Weeds and a Wild Flowers, ervas e flores silvestres, e um fracasso. O segundo foi um romance, Falkland, outro fracasso. Um homem mais frágil teria desistido de escrever, mas Bauer era corajoso e perseverante e prosseguiu trabalhando, determinado a ser bem-sucedido. Seu esforço era permanente, lia muito e saiu do fracasso bravamente em direção ao sucesso. Pelham seguiu-lhe a Falkland no espaço de um ano e o restante da vida literária de Bauer, por mais de 30 anos, foi uma sucessão de triunfos. Benjamin Disraeli é um exemplo semelhante do poder e esforço e da dedicação no desempenho de uma proeminente carreira pública. Suas primeiras realizações, assim como Bauer, foram na literatura, e ele só alcançou sucesso por meio de uma sucessão de fracassos. Seu Wondrous Tale of Elroy, a história maravilhosa de Elroy, e Revolutionário, Epic Revolucionário, foram ridicularizadas e considerados como sinais de insanidade literária. Entretanto, ele trabalhou noutras direções e Coningsby, Spill e Trunkett foram provas de seu brilhantismo. Também como orador, sua primeira fala na Câmara dos Comuns foi um fracasso, avaliada como contendo mais gritaria do que uma farsa de Adelphi. Embora composta numa linha grandiosa e ambiciosa, cada frase era saudada com uma ruidosa gargalhada. Hamlet, representada como comédia, não chegaria a seus pés. Ele, porém, concluiu com uma sentença que guardava uma profecia. Envergonhado com o achincalhamento com que sua eloquência estudada fora recebida, ele exclamou: comecei várias vezes muitas coisas e por fim as alcancei. Agora devo sentar-me, mas chegará o tempo em que serei ouvido. E o tempo chegou, e de fato,
e a forma como Disraeli conseguiu, afinal, conquistar a atenção da primeira Assembleia de Cavaleiros do Mundo serve de exemplo contundente daquilo que a energia e determinação podem fazer, pois Disraeli conquistou sua posição pelo esforço paciente. Ele não procedeu assim como muitos rapazes que, diante do fracasso, se afastam decepcionados, lamentando-se pelos cantos, e lançou-se com afinco ao trabalho. Pouco a pouco, ele aprendeu com suas falhas, estudou a natureza de seu público, praticou laboriosamente a arte do discurso e esforçou-se de corpo e alma a preencher a mente com elementos do conhecimento parlamentar. Paciente, ele trabalhou pelo sucesso e o alcançou. Devagar. E então a Câmara riu com ele, e não dele. A lembrança dos primeiros fracassos foi apagada, e, segundo o Conselho Geral, ele foi, afinal, aceito como um dos oradores parlamentares mais completos e eficazes. Conquanto muito possa ser realizado, mediante o esforço e a energia próprios, conforme esses e outros exemplos incluídos nas páginas seguintes, servem para ilustrar, é preciso ao mesmo tempo reconhecer que a ajuda que recebemos dos outros ao longo da vida é de extrema relevância. O poeta Wordsworth tem razão ao dizer que essas duas coisas, por mais contraditórias que pareçam, precisam caminhar juntas, a dependência e a independência indômitas, a confiança e a autoconfiança indômitas. Dos infantes aos idosos, todos devem aos outros, de alguma forma, seja por alimento ou por ensinamento, e os melhores e mais fortes são aqueles que mais rapidamente reconhecem tal ajuda. Vejamos, por exemplo, a carreira do falecido Alexis de Tocqueville, um homem duplamente bem nascido, sendo o pai um instinto nobre francês e a mãe neta de Malesherbes. Graças à poderosa influência de infância, foi nomeado juiz auditor em Versailles com apenas 21 anos. Entretanto, talvez por se sentir que não conquistara a posição por mérito, determinou-se a abandoná-la e a conquistar o progresso na vida apenas por conta própria. Uma resolução tola, diriam alguns, mas Tocqueville corajosamente a deixou de lado. Ele renunciou ao cargo e tomou providências para sair da França com o propósito de viajar pelos Estados Unidos, cujo resultado foi publicado em seu grande livro A Democracia na América. Seu amigo e companheiro de viagem, Gustave de Beaumont, descreveu seus esforços infatigáveis durante essa jornada. Sua natureza firme mostrou-se totalmente avessa à preguiça e, fosse viajando ou descansando, sua mente estava sempre funcionando. Com Alex, a conversa mais agradável era a mais útil. O pior dia era o dia perdido ou mal empregado, e a menor perda de tempo o aborrecia. O próprio Tocqueville escreveu a um amigo: não existe um tempo na vida em que alguém cessa totalmente de agir, pois tanto o esforço externo a nós e ainda mais o interno são igualmente necessários, se não mais quando envelhecemos do que em nossa juventude. Compara o homem neste mundo a um viajante numa jornada incessante em direção às regiões cada vez mais frias. Quanto mais alto ele vai, mais rápido tem de caminhar. O grande mal da alma é o frio. E para resistir a esse terrível mal, é preciso ser sustentado pela ação de uma mente ocupada, mas também pelo contato com seus semelhantes nas situações da vida. Apesar das opiniões determinadas de Tocqueville,
Quando a necessidade do exercício da energia pessoal e da autonomia, ninguém mais do que ele esteve pronto para reconhecer o valor da ajuda e do apoio pelo qual todos somos devedores aos outros, em maior ou menor grau. Assim, ele sempre reconheceu com gratidão suas obrigações para com seus amigos de Gorgalai e Stófios, primeiro pelo auxílio intelectual, o segundo pela compreensão e apoio moral. Escreveu a de Gorgalai. Sua alma é a única que confia, cuja influência exerce o efeito genuíno sobre a minha. Muitas outras influenciam os detalhes de minhas ações, mas nenhuma delas influencia tanto quanto a sua, na concepção das ideias fundamentais daqueles princípios que são regra de conduta. Tocqueville não estava menos preparado para confessar os grandes favores devidos a Marie, sua esposa, por perseverar seu temperamento e modo de pensar, o que lhe permitiu levar seus estudos adiante com êxito. Em suma, o caráter humano é moldado por milhares de influências, pelo exemplo e pelo preceito, pela vida e pela literatura, por amigos e vizinhos, pelo mundo em que viemos, assim como pelos espíritos de nossos antepassados, cujo legado de boas palavras e obras herdamos. Mas, sem dúvida, por maiores que essas influências sejam, fica, porém, igualmente claro que os homens precisam ser os agentes de seu próprio bem-estar e realizações. E por mais que os sensatos e os bondosos devam aos outros, eles mesmos devem ser, no fundo, seus melhores ajudantes. Em breve, estaremos lançando para vocês o segundo capítulo do livro Autoajuda, de Samuel Smiles. Um grande abraço, saúde, paz e prosperidade.